Fala, torcedor flamenguista, começamos esse domingão aí com uma vitória do Flamengo por 2-0 em cima do Fluminense ontem pela semifinal do Carioca 2024, jogo de ida. Ainda temos o jogo de volta. E hoje nós já temos essa notícia aí do Pedro. Pedro revela que o jogador reserva do Flamengo é fundamental para bom momento. Peça muito importante. E aqui o Pedro está falando do Davi Luiz, que no dia a dia do Flamengo ele além de ser um zagueiro excepcional, ele é muito bom no vestiário, ele consegue aconselhar os jovens jogadores e também os mais experientes. Vamos ver o que Pedro falou aqui. O Flamengo é disparadamente o melhor clube carioca no início de 2024. Neste sábado, o rubro-negro venceu o Fluminense por 2-0. No jogo de ida da semifinal do estadual, o atacante Pedro marcou um dos gols na vitória, mas preferiu dividir os méritos do triunfo. Em entrevista pós-jogo, o camisa 9 fez questão de destacar um jogador que não tem recebido tantas oportunidades, que é o Davi Luiz. Em declaração na zona mista, Pedro afirmou que o experiente zagueiro é peça-chave para o elenco do Flamengo. Segundo o atacante, Davi tem papel fundamental no acolhimento e aconselhamento a atletas, sobretudo os mais jovens. Davi Luiz, sem dúvidas, é um ser humano de coração enorme, ajuda muitos jovens dentro do Flamengo, ajuda não só eu, mas o Léo Pereira, o Rodinei em 2022. Rodinei que hoje está voando aí na Grécia, no Olympiacos. Foi jogador de destaque já, está jogando Europa League. Acredito que muitos meninos se sentem aconselhados por Davi Luiz, que tem experiência muito grande no futebol, sabedoria muito grande. A gente fica feliz por ter um jogador como esse no elenco, que faz o outro jogador crescer. Sem dúvidas, ele é uma peça muito importante para a gente. Cara, é isso. Hoje o Davi Luiz aí, ele é terceiro zagueiro. A gente tem o Léo Pereira e o Fabrício Bruno voando, fazendo um sistema defensivo muito bom. Tanto é que a gente, se eu não me engano, é a defesa menos vazada do torneio. E agora, provavelmente ele vai para quarto zagueiro, né, com a chegada aí do Léo Pereira. Léo Pereira, que é craque também, já vinha fazendo boas partidas no Red Bull Bragantino. E não tem para onde, apesar do Davi Luiz ser um craque, ele já está com a idade um pouco avançada, não tem mais. Ainda é um bom jogador, mas comparado aos jovens que vêm voando aí, pedindo passagem, ele já não consegue suprir. Mas acredito que para esse ano aí, como a gente tem a Copa América, e o Flamengo também disputa muitos torneios, muitos campeonatos, acredito que o Tite ele vai buscar por duplas fixas, pela grande quantidade de partidas. Quando uma dupla tiver com um desgaste excessivo, ele vai utilizar outra, que por sinal, qualquer dupla que Tite formar aí vai ser uma boa dupla de zaga. Hoje a gente tem o Léo Pereira e o Fabrício Bruno, e aí ficaria o Léo Ortiz e o Davi Luiz, boa dupla também. Poderia ser Léo Pereira e Davi Luiz, também funciona. E ele poderia até testar a velha dupla do Red Bull Bragantino, que era o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Mas é isso. Também quero falar aí desse rapaz chamado Felipe Melo, que gosta de uma polêmica. E aqui, Felipe Melo diz que o Fluminense foi melhor que o Flamengo, mas acabou prejudicado por expulsão. Isso aqui é brincadeira, né? Como é que o Fluminense foi melhor que o Flamengo na partida de ontem? O Flamengo amassou o Fluminense. Isso eu tô falando antes da expulsão. Vamos ver a matéria aqui. O Flamengo venceu o Fluminense por 2-0 e abriu vantagem em semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo entrou em campo na noite deste sábado, quando dominou o Fluminense no jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. O zagueiro Felipe Melo afirmou que o Flu foi superior ao Fla. No primeiro tempo, o Flamengo criou bastante, mas até a expulsão o Fluminense foi bem melhor. Brincou nessa fala aqui. O jogo se desenhava para um possível empate e depois da expulsão foi correr
foi correr pra caramba e marcar. Infelizmente, tomamos o gol no final. Já demonstramos no Carioca do ano passado que podemos. A gente sabe que é muito difícil, mas o trabalho em silêncio é o melhor que temos nesse momento, disse Felipe Melo. Pois é, poderia ter ficado quieto aqui nessa entrevista e não ter falado essa besteira. E aí, segundo Felipe Melo, o Fluminense foi superior ao Flamengo até os 17 minutos do segundo tempo, quando o time ficou com um jogador a menos. Em suma, Thiago Santos recebeu cartão vermelho por falta em Everton Cebolinha. Isso aqui a gente já falou no outro vídeo. Se você não viu o vídeo anterior, eu tô falando aí do árbitro, que foi um covarde. Mas se você quiser assistir, vai lá no outro vídeo, que provavelmente vai estar no final aqui desse. Segundo o Felipe Melo, o Fluminense foi superior ao Flamengo. Eu quero destacar essa frase aqui. Segundo o Felipe Melo, o Fluminense foi superior ao Flamengo até os 17 do segundo tempo. O que seria ser superior para o Felipe Melo? Seria trocar passes na zaga? Porque nem isso o Fluminense conseguiu. O Tite hoje ele tem estudado bastante o jogo do Fernando Diniz. E essa pressão que o Flamengo tem feito na zaga deles não tem permitido com que o Fluminense quebre linhas ali na zaga. Uma vez ou outra ele consegue, lógico, os jogadores cansam, mas na grande maioria não consegue. E basicamente o Fluminense ficou trocando passes lá no gol. Tiveram vários erros por causa da pressão do Flamengo. E se eu não me engano, o Fluminense não conseguiu ser efetivo em finalizações. Não tiveram bolas ao gol. O Rossi não trabalhou nesse jogo. Ele serviu ali como um líbero quando precisava tocar uma bola para trás. Fora isso, ele não trabalhou. E, esse Felipe Melo tá brincando. E aí a gente é obrigado a escutar e a ver essa notícia aqui do Felipe Melo falando essa besteira. Bom, agora Flamengo e Fluminense voltam a se encontrar no próximo fim de semana. Dessa forma, no sábado, as equipes medem forças pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca. A partida começa às 9 também. O clássico acontece no Maracanã para definir o primeiro finalista do Estadual 2024. E é isso, galera. Até a próxima.